Eu creio em milagres, porque eu sou um cristão. Qualquer pessoa que se diz cristã e não crê em milagres está na religião errada. É um cristão que tem uma visão totalmente distorcida do que de fato é o cristianismo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos vós. Sejam muito bem-vindos ao canal Apologia com P. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos de versículos não científicos da Bíblia. A finalidade dessa série de vídeos não é, em hipótese alguma, negar a importância da escritura, a sacralidade do texto, mas entender que o texto foi escrito numa linguagem que não é a nossa linguagem atual e muito menos uma linguagem de ciência moderna. Então, se nós atribuirmos a esses textos um valor de ciência moderna, primeiro, você vai fazer com que a Bíblia saia do seu contexto original, histórico, social, cultural, porque você não pode esperar dentro do texto bíblico que haja uma expressão desse rigor linguístico, né, que a ciência tenta usar. Rigor esse que, mesmo usado dentro da ciência moderna, muda, né, com relação à interpretação dos seus objetos científicos. Já falei sobre isso aqui muitas e muitas vezes. Comecei a falar disso aqui no canal quando a minha barba ainda estava preta, né? Vamos lá, pessoal. Eu quero falar hoje sobre... e não esqueçam, deixem aí o seu like, se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito, divulgue esse canal para que nós possamos crescer e ter aí, atingir o maior número de pessoas informadas sobre esses temas relacionados à Bíblia e à ciência, temas relacionados à apologética cristã, defesa das verdades bíblicas e principalmente fazer com que você comece a olhar a sua Bíblia buscando nela esses contextos sociais, históricos, culturais e não apenas achar que interpretações da teologia sistemática são as interpretações que dão resposta a tudo que se encontra no texto, porque em algum momento isso acaba se chocando. Nós temos aquele texto clássico, né? E aí nós vamos falar aí sobre o 10º versículo, né? Dos versículos não científicos da Bíblia, Josué, capítulo 10, principalmente os versos 12 e 13. Josué 10, versos 12 e 13, versículos não científicos da Bíblia, parte 10. O texto de Josué 10 é muito conhecido, né? Acho que todo mundo conhece a ideia de que num determinado momento, o verso 6 diz que os homens de Gibeão pedem a Josué que os socorra, né? Pedem a Josué que os socorra dos amorreus, dos reis dos amorreus que se juntam contra eles. Então, Josué sobe com o seu exército, sobe com os seus homens para a guerra e sobe já à noite e pela manhã ele faz um pedido ao Senhor, né? Ele faz uma solicitação a Deus, tá? E essa solicitação a Deus está no verso 12 e 13 do livro de Josué, que diz: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas, o seu exército israelita que estava com ele: Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? Ok? Então, um texto bem conhecido, um texto que tem dividido muitas opiniões daqueles que tentam analisar esses textos, principalmente Josué 10. O que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é que eu acredito em milagres. Eu creio em milagres, porque eu sou um cristão. Qualquer pessoa que se diz cristã e não crê em milagres está na religião errada. É um cristão que tem uma visão totalmente distorcida do que de fato é o cristianismo. Tá certo? Então nós devemos ter isso dentro da nossa mente de forma muito clara. Por quê? Porque o cristianismo defende duas questões de milagres que são essenciais. Primeiro, o nascimento virginal. Jesus nasceu de uma virgem chamada Maria.
uma mulher extraordinária aos olhos de Deus. E também nós temos uma outra questão. O cristianismo repousa a sua fé salvadora e toda a questão da justiça de Deus e do sacrifício de Cristo com base na ressurreição, porque de nada vale um Messias morto. Se Jesus morre e não ressuscita, nossa fé nele é morta. Mas ele ressuscitou. Então, se você é cristão e tem dificuldade de olhar esses textos, né, olhar essas questões, também de aceitar milagres que são encontrados no texto bíblico, então, como já falei, você está no lugar errado. Porque o cristianismo repousa sobre milagres. Jesus nasceu de uma virgem e Jesus ressuscitou. Qual a explicação natural para isso? Não existe. Então, nós temos que ter esse entendimento, né, do que o texto bíblico traz, muitas vezes, expressões de milagres, mas nós também, por outro lado, devemos tomar um cuidado para não colocarmos na caixinha de milagres tudo aquilo que está no texto que nós não entendemos ou que nós não compreendemos por causa da linguagem usada. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado nessas duas questões. Você continua crendo em milagres, porque se você não crê em milagres, você não é um cristão. Por outro lado, você não tem que pegar tudo aquilo que parece milagre e colocar na caixinha do miraculoso. Tá certo? Ou negar e dizer, não, isso aqui não existiu, não ocorreu. Então, se está na Bíblia, ocorreu. Se está relatado lá, algo ocorreu. A grande questão é qual linguagem mais adequada ele usou na sua época que cria um estranhamento para nós, na nossa. Não é? Você não pode evitar ou fugir dessas questões. Aquele escritor, determinado escritor do livro, usa uma linguagem que não é a nossa linguagem de hoje. Tá certo? Porque se fosse a nossa linguagem de hoje, nós não teríamos nenhuma dificuldade de compreensão do texto. Nós não entendemos com muita facilidade. Pegue um texto em português. Não é? Vai ali numa banca de revista, pega um jornal, uma revista em português. É a sua língua, está na nossa cultura. Você consegue ler de forma muito clara, entender o texto, sem precisar olhar, por exemplo, um dicionário. Sem precisar fazer análise sintática, análise exegética do texto. Você não precisa disso para ler um texto em português. Se o texto fosse escrito sem essa dependência ou sem esse distanciamento, estava tudo resolvido, pessoal, mas não é o caso. Nós encontramos muitas discussões. Eu quero citar uma questão sobre isso, né, da Enciclopédia de Dificuldades Bíblicas. Essa capa é bem antiga, do Gleison Arquet, ainda da editora Vida. Mas quando ele trata sobre isso, ele trata uma questão, apesar de... aliás, ele cita uma questão aqui que é bem curioso, tá? Que é qual? Ele cita uma questão que eu já ouvi muitos cristãos falando e até mencionando, olha, já foi feito um cálculo, existe uma prova científica disso, né? E mais uma vez eu digo para vocês, a busca de provas científicas dessas questões bíblicas, né, é uma bobagem, é uma muleta para tentar sustentar a sua fé, que é uma fé cientificista, uma fé que precisa da ciência para ficar viva, tá certo? E aí, na página 173 dessa edição, no comentário sobre Josué 10, 12 a 14, ele diz assim, há apoio para esta ideia, e vocês vão entender qual é a ideia. Pesquisas trouxeram à luz relatos de fontes egípcias, chinesas e hindus a respeito de um dia muito longo. Eu já ouvi muitas pessoas citando essa pesquisa científica de um dia muito longo. Henry Himmer relata que alguns cientistas astrônomos chegaram à conclusão de que está faltando um dia inteiro no cálculo astronômico. Declara Himmer que alguns cientistas do Observatório de Harvard traçaram a origem desse dia que falta aos tempos de Josué. De semelhante modo se pronuncia Totten, de Yale, e aí ele vai citar The Christian View of Science and Scripture, 1954, página 159. Ham informa, entretanto, que não conseguiu documentar esse relatório, possivelmente porque essas universidades preferiam não manter em arquivo esse tipo de relatório.
fica meio teoria da conspiração, vocês não acham? Então, ele vai mostrar várias discussões aqui sobre isso, tá? Ele vai mostrar vários pontos de vista e ele vai falar da questão também fenomenológica, tá certo? Dizer que tem uma questão mais com o que se percebe do que com o que se é. Aqui nós temos também o Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, do Norman Geisler. Eu estou citando aqui dois autores que são autores conservadores, eles não são autores liberais, tá certo? Eles não são homens que durante os seus estudos acadêmicos penderam para o liberalismo e tentaram provar, por exemplo, que os textos bíblicos não estavam, que o texto bíblico que aquilo era um engano, que não existia isso, que era uma crendice. Não, eles colocam-se na posição de ver várias formas de discussão sobre o assunto sem fechar claramente algumas coisas. Mas na enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, do Norman Geisler, ele fala algo muito interessante quando ele menciona como abordar as dificuldades bíblicas, né, no erro número 12, que é esquecer-se de que a Bíblia faz uso de uma linguagem comum não técnica. A linguagem da Bíblia não é uma linguagem de rigor científico em nenhuma área, tá certo? Porque se essa linguagem fosse uma linguagem de rigor científico moderno, então o livro antigo não teria sido entendido pelo seu público de alto contexto. Isso é simples de entender. Quem é o público de alto contexto? Aqueles para quem o livro foi escrito. O público de baixo contexto? Nós que estamos tentando interpretá-lo, quebrando a cabeça aqui e tentando analisar o texto. Olha o que ele diz. Para que algo seja verdadeiro, não é necessário fazer uso de uma linguagem erudita, técnica ou assim chamada científica, entre aspas. A Bíblia foi escrita para pessoas comuns de todas as gerações e, portanto, emprega a linguagem comum do dia a dia. Ok? A Bíblia não foi escrita para acadêmicos, para o pessoal da astronomia, no caso de Josué 10, para eles entenderem e explicarem. É isso que Gleison aqui está dizendo, tá certo? E aí ele continua. O uso de uma linguagem não científica não vai de encontro à ciência, pois ela é anterior à ciência. O que eu tenho falado muitas vezes para vocês aqui no canal. O fato de não ser uma linguagem científica não quer dizer que não tenha valor. Quer dizer simplesmente que antecede a ciência. As escrituras foram escritas em tempos antigos, com padrões antigos, e seria algo anacrônico impor sobre elas padrões científicos modernos. Contudo, não é menos científico falar que o Sol se deteve, Josué 10:3, como aparece, do que referir-se ao nascer do Sol em Josué 1:15. Ainda hoje, os meteorologistas mencionam todo dia sobre a hora do nascer e do pôr do Sol. Então, para aqueles que dizem assim, olha, mas o texto está mencionando ali que o Sol parou e tem que ser literal, porque é um milagre. Aliás, se você olhar o texto com bem atenção, tá certo? Quando ele diz que o Sol se deteve e a Lua parou, até que o povo se vingasse, depois diz assim no verso 14, que a gente não presta atenção. Parece que o milagre, ou o fenômeno que ocorre ali, não é? O fenômeno que ocorre ali chama tanta nossa atenção, é tão extraordinário, que a gente não presta atenção em hipótese alguma no verso 14, que diz, não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Opa! É interessante que o verso 14 não chama atenção para o que aconteceu, mencionando a questão do grande poder de Deus, que realiza milagres e que faz os grandes feitos, mas a questão de atender à voz de um homem. Josué, esse texto do livro de Josué, chama a atenção disso. Nunca houve um dia como aquele, mas não é o dia porque o Sol parou e a Lua parou, porque os dois pararam. Não é por isso. O texto está tratando de uma outra coisa, está chamando a atenção para uma outra questão bem curiosa.
o fato de que nunca tinha acontecido antes de Deus atender a voz de um homem e fazer tal coisa. Então, no livro de Josué, no capítulo 10, versos 12, 13 e 14, a atenção maior do texto não é sobre o suposto milagre, mas o que ocorreu ali pela voz de um homem. E por que isso chama atenção, pessoal? Porque pode não ser um milagre. Lembrar que nós usamos expressões fenomenológicas toda hora, né? O nascer do sol, o pôr do sol. O sol não nasce, o sol não se põe. Mas nós usamos essa linguagem. Então, não deveriam nos espantar se os escritores bíblicos usassem também essa linguagem. Porque é uma linguagem comum. Não é uma linguagem, como eu poderia dizer, uma linguagem de rigor científico. Tá certo? Então, é importante nós percebermos isso. E aí eu gostaria de fazer uma citação muito interessante dos presságios celestiais da Mesopotâmia. Não é? Os mesopotâmios, eles faziam presságios, eles olhavam para a lua, eles olhavam para os astros, faziam cálculos, né, importantíssimos. Devemos lembrar que todos aqueles povos têm um calendário lunar, né? Então a lua, quando ela começa a aparecer, quando ela começa a crescer, marca o início do mês. Então tinha que ter uma lua cheia lá no 14º dia do mês, era visto como um mês de bom presságio, de coisas boas. Então essas pessoas estão cheias de simbolismo da antiguidade, na tentativa de encontrar sentido ao seu mundo físico, em todas as áreas, em todas as áreas. É um mundo vitalista, é um mundo onde as coisas têm sentido, porque existe algo sui generis nesse mundo que o movimenta e que me dá sentido como ser humano dentro dele. Tá certo? Então, mais ou menos esse tipo de mentalidade que nós temos ali desses homens dentro desse texto. E aí, eles procuravam nos presságios celestiais, nós encontramos alguns termos interessantes usados dentro da Mesopotâmia com relação a esses textos. Expressões como esperar, ficar e parar. Esperar, ficar e parar. Esses termos aparecem dentro de textos escritos na Mesopotâmia, para descrever exatamente os fenômenos relacionados ao Sol e Lua. E principalmente parar quando os dois se encontravam. Você já viu aquele dia, né? Toda vez que eu, às vezes, venho de algum lugar, ou vou para a igreja em algum horário e tudo, que eu encontro no horizonte aqui da ida para a igreja, às vezes Sol e Lua, né? Em linha, um nascendo e o outro se pondo, e ainda se encontram, né? Era essa a ideia do parar, era essa a ideia do estacionar, esperar, né? Então, nós temos também dentro do texto bíblico esse tipo de linguagem. Ou seja, o que Josué chama a atenção é que o Sol e a Lua ficaram em oposição sobre o pedido de um homem. Que Deus ouviu a oração, que Deus ouviu a solicitação. Tá certo? Ou seja, o ponto alto do milagre não foi dizer que o sol parou. Ou alguns vão dizer, tá vendo? Olha, a Bíblia tem uma linguagem errada, porque o sol não parou, tal, quem parou foi a terra. Não precisa dessa discussão, como eu já vi físicos tentando fazer isso, meu Deus do céu. Tentando ajustar essa linguagem bíblica a uma ideia, não é, cosmológica que não tem nada a ver com o texto sagrado. Nada a ver com o texto sagrado, nada a ver com a linguagem do texto sagrado. E nem para aquilo que Josué chama a atenção. A lua e o sol esperavam ou paravam, porque isso era um indício, não é, de que determinadas coisas poderiam acontecer e que determinadas coisas também seriam vistas por eles como presságios bons ou, dependendo, presságios ruins. Só isso. Então Josué usa essa mesma linguagem aqui, Josué usa nesse texto a mesma ideia do que eles conheciam e de que todos os povos ali também faziam ideia. Então, qual o grande milagre? Deus ouviu Josué. Ali é mais uma questão fenomenológica. Não se preocupe em tentar explicar isso do ponto de vista da física,
da astrofísica, como que a Terra parou e não se destruiu. Eu não estou negando aqui, irmãos, como eu disse no começo do vídeo, que Deus tem o poder de intervir dentro da natureza. Foi Ele que criou o sistema, Ele estabeleceu as leis, e Ele pode sim interferir quando Ele desejar. Isso se chama milagre. Eu quero depois fazer um vídeo sobre milagres e aí nós vamos discutir um pouco mais sobre isso. Que Deus abençoe a todos, que Deus fortaleça a todos e que esse texto nos assombre não por aquilo que ele não diz, mas por aquilo que ele afirma no verso 14. E que existe um Deus que ouve as nossas orações, o nosso rogo, o nosso pedido. E pode fazer coisas extraordinárias e inimagináveis quando o buscamos. Que Deus abençoe a todos. Fui.